Está começando o nosso encontro semanal aqui no Igreja Sinodal e hoje nós temos um assunto que merece destaque na nossa reflexão: os migrantes e refugiados. Esta temática aparece no desafio 14 da primeira Assembleia Eclesial e nos exorta a acolher, proteger, promover e integrar as pessoas migrantes e refugiadas. E agora eu quero acolher o nosso convidado para essa conversa. É o missionário escalabriniano, Padre Alfredo Gonçalves, o Padre Alfredinho, que atua como vice-presidente do Serviço Pastoral dos Migrantes, ligado à CNBB, e que é de uma congregação que tem como carisma cuidar, acolher os nossos irmãos migrantes e refugiados. Padre Alfredinho, bem-vindo à Igreja Sinodal, muito obrigado pela sua participação desde já. Eu que agradeço, Marcos, e estamos à disposição para esclarecer algum ponto que seja importante nesse momento. Então, Padre Alfredinho, eu queria começar assim, trazendo um contexto, né? O tempo em que nós estamos vivendo, tivemos aí uma prolongada pandemia, né? Ainda temos impactos, efeitos da pandemia no mundo todo, mas eu queria que o senhor nos ajudasse, né, a compreender qual é o impacto da pandemia sobre os migrantes e refugiados, né, a nível mundial, aqui no Brasil. O que a pandemia impactou para esses nossos irmãos? Olha, eu diria que a pandemia escancarou e agravou a situação dos migrantes e refugiados. Na medida em que os países fecharam quase completamente a migração legal, com documentos pelas vias legais, os migrantes passaram a se encontrar, a pressionar as fronteiras. Isso tornou os migrantes, os refugiados, mais visíveis. A pandemia concedeu maior visibilidade à problemática das migrações e dos refugiados. Agora, nós temos aí essa visibilidade, né, desse processo, o migrar, que é inclusive um direito humano, né? Acho que é importante a gente salientar também para quem nos acompanha. Mas diante desse direito das migrações também, quais são as principais causas de migração e refúgio hoje, né, a nível, principalmente aqui no nosso país? Olha, a causa principal, aquela que leva mais gente a se retirar do país, buscar outro país, é, sem dúvida, a problemática socioeconômica. Falta de emprego, falta de oportunidades, falta de recursos, de saúde, dos mínimos direitos a viver com dignidade no seu país. Isso leva milhões a migrar. Segundo a ACNUR, segundo a ONU, 270 milhões de pessoas vivem fora do país em que nasceram. Em segundo lugar, nós temos, é claro, a violência, guerras, conflitos armados, conflitos religiosos, ideológicos, políticos. Isso também leva muita gente a sair do país e, normalmente, o refugiado é aquele que não pode voltar atrás. É aquele que tem que ir sempre para frente, porque atrás está a possibilidade de perseguição, prisão e até morte. Então, as causas socioeconômicas e a violência política, ideológica, religiosa são as principais. Depois temos, claro, causas como peregrinação, estudo, turismo, etc. Mas as principais para os migrantes e refugiados são essas duas apontadas. E olha, o Padre Alfredinho traz um dado aqui muito importante e expressivo para nós, esse número, né, da ACNUR, que é a Agência de Refugiados da ONU, é mais do que a população do Brasil, né? Mundialmente, o número de migrantes e refugiados em todo o mundo. E nós estamos aqui pensando num contexto eclesial, de uma igreja sinodal, né, de como que nós podemos também, a partir desse desafio 14, acolher, proteger, promover e integrar. Mas nós sabemos que o impacto das migrações, das pessoas refugiadas, e a responsabilidade não é só da igreja, nós precisamos de políticas públicas, né? Que políticas públicas, Padre Alfredinho, precisam ser empreendidas
para que os nossos irmãos migrantes e refugiados tenham seus direitos humanos respeitados, para que eles possam ser bem acolhidos onde eles estão? Essa é uma pergunta-chave. Na verdade, muitas vezes, as organizações internacionais, governos, agências, etc., e até a própria igreja, muitas vezes se limita a esses 4 verbos do Papa: acolher, proteger, promover, integrar. Isso não basta. Quer dizer, além disso, é preciso investir nos países de origem das migrações. Países como Haiti, Somália, Eritreia, países como Etiópia, África, México, os nossos países Bolívia, Peru, Equador, os países asiáticos. Desses países é que sai a maioria dos refugiados e imigrantes. É ali que necessitaria investir no sentido de criar políticas públicas que gerassem emprego, oportunidades iguais para todos, que gerassem a possibilidade de ter uma saúde e uma educação relativamente de uma cidadania digna. Isso falta especialmente nos lugares de origem. Então, não basta atender as pessoas no destino. É preciso políticas públicas voltadas para a origem. Ou melhor, é preciso uma ponte entre os países de origem e os países de destino. Essa ponte muitas vezes está rompida. O Papa tem falado muito sobre isso. É preciso abater os muros e levantar pontes que unam o destino e a origem, os países de saída e os países de chegada. É isso, na minha opinião, que mais está faltando hoje nessa problemática de migrantes e refugiados. Agora, nós estamos em um país que tem uma dimensão muito grande, né? Um país de dimensões continentais. E, às vezes, quem está no interior do país não conheça tanto, né, essa realidade das migrações, dos refugiados, né? Essa realidade, Padre Alfredinho, ela é mais característica nas regiões de fronteira ou tem lugares em que nós percebemos mais essa realidade das migrações dentro de um país tão amplo como o Brasil? Olha, migrantes e refugiados são mais visíveis nas fronteiras geográfico-territoriais, mas também nas cidades médias, grandes, metrópoles, etc. São aí que eles vão se concentrar para encontrar alguma atividade, muitas vezes pesada, muitas vezes mais perigosa, muitas vezes mais suja, digamos assim, e mal remunerada. É por aí que entram os migrantes no mercado de trabalho, a partir do mercado informal. Então, começa a vender alguma coisa nas ruas, ambulantes. As mulheres tendem a ser ou empregadas domésticas ou costureiras, muitas vezes sem carteira assinada. Muitos trabalhadores não possuem documentos e, por isso, têm que trabalhar de forma no mercado subterrâneo. Então, é por aí que começa, normalmente, a entrada dos migrantes. Então, se nós olharmos hoje para o Brasil, nós vamos ver São Paulo, Manaus, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, com muita gente que vem do Haiti, de Angola, de Moçambique, que vem do Afeganistão, da Ucrânia. Aqui onde estou, por exemplo, estão chegando famílias da Ucrânia, do Afeganistão, de Venezuela. Quer dizer, hoje nós temos cerca de, ainda segundo a ONU, cerca de 100 milhões daqueles que moram fora do país são refugiados. Ou seja, são aqueles que partiram por conta da perseguição ideológica, política ou religiosa. E esses são aqueles que vão encontrar maior dificuldade e que, por isso mesmo, têm, em geral, um pequeno apoio da própria Acnur. E são esses que, de alguma forma, são visíveis. Os migrantes se tornam visíveis, repito, nas fronteiras, mas também nas cidades
ou que oferecem maior oportunidade. É o que se vê hoje em todas as capitais do Brasil. Nós temos hoje muitos refugiados e muitos migrantes, sobretudo nas capitais de fronteira, como Porto Velho, Roraima, nós temos a cidade de Boa Vista, Manaus, Cuiabá, Corumbá, Porto Alegre, Foz do Iguaçu. Aí se vê muitos migrantes. E nas capitais para onde muitos deles convergem buscando oportunidades de trabalho. Nós estamos conversando neste programa de hoje sobre a realidade dos migrantes e refugiados a partir do desafio número 14 da primeira Assembleia Eclesial. Eu converso com o missionário escalabriniano, o padre Alfredinho Gonçalves, que também é vice-presidente do Serviço Pastoral dos Migrantes. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e na volta eu continuo a conversa com ele sobre essa temática. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, refletindo sobre a realidade dos migrantes e refugiados, e a nossa conversa com o padre Alfredinho Gonçalves, missionário escalabriniano. Nós tivemos no primeiro bloco assim, um panorama dessa realidade que é bastante complexa, expressiva a nível mundial. São aproximadamente 270 milhões de pessoas em todo o mundo, entre migrantes e refugiados. E agora eu queria trazer um pouco para a nossa realidade pastoral, para a nossa prática eclesial, Padre Alfredinho. Acolher, me parece que é um verbo importante, uma palavra-chave para nós olharmos essa realidade. Como que nós podemos acolher bem o outro, que traz as marcas, né, da sua cultura, da sua religião, as marcas sociais? Enfim, como é que nós podemos promover um diálogo intercultural que seja eficiente com os nossos irmãos migrantes e refugiados? Olha, Marcos e caros ouvintes, caros aqueles que nos estão acompanhando, a primeira, eu creio que essa palavra acolhida, o verbo acolher, é o DNA da pastoral dos migrantes e refugiados. E a acolhida se dá na medida em que abrimos as portas, o coração, as igrejas, para aqueles que chegam. O problema é passar de uma visão que vê o migrante e refugiado como perigo, ameaça, inimigo, etc., para uma visão que o vê como uma oportunidade de crescimento. Toda pessoa, segundo a doutrina social da Igreja, toda pessoa humana, toda cultura, todo povo tem sementes do Verbo encarnado. Toda pessoa tem sementes do Evangelho no seu coração e na sua cultura. Na medida em que recebemos o outro, nós e passamos a um diálogo com ele, nós tendemos a um crescimento recíproco. O encontro de culturas e de pessoas, ele purifica, ele depura a nossa cultura e a nossa visão de mundo daquilo que são contravalores e acentua os valores. Os migrantes hoje, em todo o mundo, são uma grande oportunidade, e se a gente olha a história, nós vamos ver que muitas nações se fizeram, muitas civilizações nasceram a partir de grandes migrações. Olha aí que bonita a gente poder ouvir essa experiência que o Padre Alfredinho nos traz, né, de acolher e de podermos nos integrar com os nossos irmãos e irmãs migrantes, né, e sermos pessoas melhores, sermos uma humanidade melhor a partir dessa formação que é histórica também, né? Se nós olharmos biblicamente para o povo de Deus, nós vamos ver quantas experiências migratórias ali na palavra de Deus e no decorrer da história. Que ações, Padre Alfredinho, que a Igreja no Brasil tem desenvolvido, né, para colocar em prática este desafio que a Assembleia nos propõe, né? Acolher, proteger, promover e integrar. Não basta só, como nós refletimos no primeiro bloco, mas que ações, que experiências a nível de Brasil, de igreja no Brasil, existem para ajudar os nossos irmãos e irmãs migrantes e refugiados? Essa é outra pergunta que vai ao núcleo da questão e foi bastante desenvolvida na Assembleia Eclesial. Quais as ações que a Igreja
faz, deve fazer, está fazendo. Do ponto de vista do governo, nós já temos claro, é preciso políticas públicas que ajudem os migrantes a se inserirem no mercado de trabalho e na sociedade. Do ponto de vista da igreja, a coisa é um pouco mais complexa. Além da inserção social, política, trabalhista, etc., nós temos o resgate da cultura dos migrantes. Então, festivais de música, festivais de culinária, festivais de costumes, tudo isso ajuda muito ao migrante. Nós temos também, em várias partes do Brasil e do mundo, várias casas de acolhida. A casa de acolhida é um lugar onde o refugiado migrante passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que ele encontre alguma oportunidade. E, a partir daí, passa a caminhar com as próprias pernas. Nós temos casas de acolhida em Corumbá, em Manaus, em Porto Velho, em Cuiabá, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, como também existem casas de acolhida no México, na divisa com os Estados Unidos, e outros tantos lugares do mundo. Essa casa de acolhida é o primeiro lar que muitos migrantes encontram quando chegam a um país. Depois, a partir das casas de acolhida, existem serviços de documentação. É uma das primeiras coisas que o migrante busca, claro, é regular a sua situação. Então, existe todo um serviço de documentação. Ao lado disso, a assistência social, jurídica, às vezes psicológica, a esses migrantes. Muitos deles chegam feridos no corpo e na alma e necessitam de um socorro imediato. Outros estão com fome e necessitam de alimentos imediatos. Outros precisam alguma ajuda para as crianças entrarem na escola, para a saúde debilitada e assim por diante. Depois nós temos o eixo do trabalho. Como fazer com que esses migrantes tenham acesso ao trabalho. Aulas, por exemplo, de português, aulas de culinária, aulas de tecidos, de indústria têxtil, aulas simples que ajudam muitas vezes uma mulher, um rapaz a se inserir rapidamente no mercado de trabalho. Tudo isso ocorre onde eu estou, que é na Missão Paz, em São Paulo. Aqui nós temos todos esses eixos ligados um ao outro. Temos casa de acolhida, temos serviços de documentação, serviços de integração com o mercado laboral, com o mercado trabalhista. Nós promovemos encontros entre pequenos empresários e imigrantes, onde os empresários acabam empregando muitos migrantes, por exemplo, e nós temos resgate da cultura, da história desses imigrantes. Temos uma biblioteca, onde esse resgate é recolhido, e nós temos, inclusive, uma parceria com a universidade, com a universidade e com outras instituições de caráter religioso, de caráter civil e também de caráter governamental. Nós temos muitas parcerias com outros agentes que ajudam a incluir esses migrantes. Padre Alfredinho, como é que nós podemos, né? O senhor trouxe aqui muitas ações bonitas e fortes para acolher e para integrar, né, as pessoas, os irmãos e irmãs migrantes. Agora, como é que a gente pode sensibilizar as nossas comunidades eclesiais, né? Quem está ali nos acompanhando, cristão, cristã, que às vezes está distante da Missão Paz ou de outros centros de acolhida, outros trabalhos específicos com migrantes, como é que nós podemos sensibilizar sobre as causas da migração e como é que nós podemos favorecer a hospitalidade solidária aos migrantes e refugiados ali, na nossa realidade, no nosso local? Olha, às vezes essa é a fronteira mais difícil. Nós costumamos dividir a fronteira em 3 dimensões muito rápido. A primeira é geográfica e territorial. Muitos migrantes passam essa fronteira, né, mas ficam no país de forma irregular. Então, a segunda fronteira é jurídico-política, é a fronteira das leis.
é a documentação. É a fronteira que passa pelo Congresso, pela legislação de cada país. Muitos migrantes passam a primeira fronteira geográfico-territorial, passam a segunda fronteira, mas existe uma terceira, que é justamente a fronteira que eu chamaria de étnico-cultural religiosa, que é justamente a visão de mundo. E, às vezes, essa é a fronteira mais difícil. É a mentalidade que existe por trás de cada um de nós. Às vezes, o migrante tem maior dificuldade de ultrapassar a discriminação, o preconceito, o racismo, a xenofobia e até as hostilidades do que a fronteira territorial e a fronteira, digamos, político-jurídica. Às vezes é mais fácil cruzar a fronteira, os muros, etc., físicos, cruzar, conseguir os documentos do que ter uma recepção calorosa, amigável, dentro da fronteira religiosa, cultural, étnica e assim por diante. Muitas pessoas nas paróquias, nas dioceses, nas comunidades, têm dificuldade de olhar para o outro como alguém que vem nos enriquecer, como alguém que não é só irmão, pode ser também anfitrião, pode ter muita coisa a nos dizer e a nos oferecer que pode nos enriquecer e nós, por nossa vez, podemos também enriquecer o outro. Quer dizer, esse confronto, não basta a coexistência, não basta a convivência pacífica. É preciso o confronto, o diálogo aberto, para que as culturas possam se interpenetrar, se entrelaçar e se enriquecer mutuamente. O passo aqui é o passo que vai da multiculturalidade à interculturalidade. Não basta várias culturas sobreviverem lado a lado, justapostas. É preciso que elas conversem, confrontem suas ideias, dialoguem, para que possa haver um crescimento real e verdadeiro. Padre Alfredinho Gonçalves, vice-presidente do Serviço Pastoral dos Migrantes, muito obrigado pela sua participação e reflexão conosco aqui no Igreja Sinodal. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição para ulteriores informações. Muito obrigado. Um abraço. E para encerrar o nosso programa, uma palavra do Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado em 2021. Na realidade, estamos todos no mesmo barco e somos chamados a empenhar-nos para que não existam mais muros que nos separam, nem mais existam os outros, mas só um nós, do tamanho da humanidade inteira. Eu agradeço a sua companhia e até o nosso próximo programa.